E aí, pessoal, que legal que vocês estão aqui para a gente mergulhar em mais uma história incrível da Palavra de Deus. Pode chegar mais, se ajeita aí, porque a nossa aventura hoje, olha, tem promessa, tem risada e o mais legal de tudo, o cuidado gigante do Papai do Céu. Nossa, é uma agonia, né? A gente ficar contando os dias, olhando o calendário e parece que o tempo não passa. Pois é, a nossa história de hoje, que está lá no livro de Gênesis, começa exatamente assim, com uma espera que parecia não ter fim. Uma espera muito, mas muito longa mesmo. Então, vamos lá conhecer o vovô Abraão e a vovó Sara. Sabe, eles eram muito amigos de Deus. E um dia, Deus fez uma promessa super especial para eles, que eles teriam um filho. E mais, que a família deles ia ser tão, mas tão grande que não daria nem para contar, tipo as estrelas do céu. Só que tinha um probleminha. Ou melhor, um problemão. Pensa só, o vovô Abraão já tinha 100 anos de idade. 100. Imagina pagar 100 velhinhas no bolo? Ele já era um vovô de cabelo branquinho, sabe? E com essa idade toda, ter um bebê, nossa, parecia uma coisa completamente impossível. E não era só ele, não. A vovó Sara também já tinha 90 anos. Pois é, os dois já eram bem velhinhos. Para todo mundo, parecia que o tempo de ter filhos já tinha passado há muito tempo. Mas sabe qual é a parte mais legal? É que a gente aprende que para Deus nunca é tarde demais. E essa é a parte mais importante, gente. Não importa se uma coisa parece impossível para a gente. Se foi Deus quem prometeu, a gente pode confiar que vai acontecer. A promessa de Deus é muito mais forte que qualquer impossível. E então, quando chegou o tempo certinho que Deus tinha planejado, adivinha só? A promessa se cumpriu. Nasceu um bebezinho lindo e saudável na casa de Abraão e Sara. E a chegada desse bebê, nossa, mudou tudo para muito melhor. Gente, a vovó Sara ficou tão, mas tão feliz que ela disse isso aqui, ó, cheia de alegria. E por causa dessa felicidade toda, o nome do bebê foi Isaac. E sabe o que Isaac significa? Significa riso. Aquela espera toda virou uma gargalhada de pura felicidade. E o papai Abraão, então? Ele fez uma festa gigante daquelas que a gente adora. Tinha muita comida gostosa, música, todo mundo feliz. Os amigos, os vizinhos, todo mundo veio comemorar e rir junto com eles, celebrando o grande milagre que Deus tinha feito. Pois é, mas a vida da gente é assim, né? Não é só festa o tempo todo. Às vezes, aparecem os problemas para a gente resolver. E lá na família do Abraão, bem no meio de tanta alegria, surgiu um desafio. É que na casa do Abraão não tinha só o Isaac, tinha um outro menino, o Ismael. Ele era filho do Abraão como a serva da Sara, chamada Agar. Então, o Ismael era o irmão mais velho, mas o Isaac era o filho da promessa, lembra? E um dia o Ismael começou a zombar do Isaac, e isso criou uma briga bem chata, uma situação bem triste lá em casa. Por causa dessa confusão toda, a Sara pediu para o Abraão mandar Agar e o Ismael ir embora. Nossa, isso deixou Abraão com o coração partido. Imagina que tristeza ter que se despedir de um filho. Mas, no meio daquela tristeza, Deus conversou com Abraão e o acalmou, prometendo que ele também ia cuidar do Ismael. E lá se foram, a Agar e o Ismael, caminhando sozinhos por um deserto enorme e quente, com aquele sol forte bem em cima da cabeça. A água que eles levaram acabou, e acabou bem rápido. Aí, o medo e o desespero começaram a tomar conta de tudo. Mas é bem aí, nesse momento em que tudo parece perdido, quando o medo parece ser maior que qualquer esperança, é aí que o cuidado de Deus aparece de um jeito incrível. Porque guardem isso, Deus nunca mesmo nos deixa sozinhos. A Agar, coitada, ela não aguentava mais ver o filho sofrendo de sede. Ela colocou o menino debaixo de uma moitinha de planta e se afastou um pouco porque ela não queria ver ele morrer. E começou a chorar muito alto. Era a dor de uma mãe achando que tudo estava acabado. E agora a gente vem um detalhe muito especial. A Bíblia conta que no meio daquele choro todo da mãe, Deus ouviu a voz do menino, do Ismael. Isso não é incrível? Mostra que Deus está sempre de ouvidos atentos para cada um de nós. Não importa se a nossa voz é baixinha ou onde a gente estiver. E olha só o que Deus fez, passo a passo. Primeiro, ele ouviu o choro do menino. Segundo, ele mandou um anjo para falar com Agar e acalmar o coração dela.
Terceiro, ele abriu os olhos da Agar e bem na frente dela apareceu um poço cheio de água. E quarto, a Bíblia diz que Deus ficou com Ismael, cuidando dele para ele crescer forte e corajoso. Que cuidado completo, né? E isso nos ensina uma coisa maravilhosa. O plano de Deus não era só para o Isaac, não. Deus também tinha uma promessa para o Ismael. Ele prometeu que o Ismael também seria o pai de uma grande nação. O amor de Deus é assim, gente, gigante. Ele cuida de todo mundo. Uau, que história, hein? Mas o mais legal não é só conhecer a história, é saber que ela não é só sobre o que aconteceu lá atrás. Ela tem lições super importantes para a nossa vida bem aqui, hoje mesmo. Pensa aí rapidinho. Alguma vez você já se sentiu meio sozinho ou com medo, como se estivesse no seu próprio deserto? Sabe, com medo daquela prova na escola, ou triste porque brigou com um amigo, ou até achando que nunca ia conseguir aprender a andar de bicicleta sem rodinha? Então, o que a gente aprendeu de super importante hoje? Vamos lembrar juntos? Primeiro, Deus sempre cumpre o que promete no tempo certo dele. Segundo, Deus ouve a gente, mesmo que seja só um chorinho baixinho no nosso quarto. Terceiro, Ele cuida da gente nos momentos mais difíceis, mostrando a saída. E quarto, o plano de Deus para a nossa vida é sempre um plano de amor. E essa é a melhor notícia de todas. Do mesmo jeitinho que Deus cuidou do Isaac lá na casa dele e do Ismael lá no meio do deserto, Ele também cuida de cada um de nós, em todos os momentos, em cada pequeno detalhe. Não é demais saber disso? Que esse Deus tão poderoso da Bíblia é o mesmo Deus que está aqui com a gente hoje? Confiar nesse amor e caminhar com Ele. Ah, essa é a maior e melhor aventura de todas. E aí? Gostou da história? Então, que tal você contar para um amigo, para o papai ou para a mamãe o que a gente aprendeu hoje? Vamos espalhar por aí essa notícia boa do amor de Deus. A gente se vê na próxima para mais uma descoberta incrível, tá bom? Um abração e fiquem com o Papai do Céu.